Boa tarde a todos, como estão? Semana passada nós tivemos alguns probleminhas na nossa aula por causa dos cortes no sistema e depois da correção da prova, que eu vou até amanhã eu vou fazer a republicação das notas de vocês em relação ao trabalho que vocês fizeram para complementar a aula, a nota, né? Em relação às questões que vocês não tinham acertado integralmente. Na aula passada, nós trabalhamos sobre a adoção. A adoção é um instituto muito importante do direito de família. Nas varas, né, que são mais estruturadas, os processos de adoção não tramitam nas varas de família, eles tramitam nas varas da infância e da juventude. É um instituto muito que necessita de um grande cuidado do poder público, do poder judiciário também, do poder executivo, porque na maioria dos casos são crianças que não, até embora os adultos possam ser adotados, a maioria dos casos são de crianças e adolescentes. Muitas vezes essas crianças ainda estão ali, é mais comum que elas sejam adotadas até os 6 anos de idade. Então são crianças que merecem uma proteção muito zelosa e cuidadosa por parte do Estado. Essas crianças que estão num processo de adoção, os seus responsáveis legais já passaram por um processo anterior, que foi a destituição do poder familiar, outrora, no passado, chamado de pátrio poder. Hoje o poder é considerado como um poder, até pelas linhas constitucionais do nosso Código Civil, o poder é da família inteira, se dirige em relação aos pais, como também às mães. As crianças que vão para um processo de adoção, né, que são colocadas numa situação de adoção, são crianças pelos quais os seus pais perderam poder familiar. E perderam por quê? Perderam naturalmente por causa da morte, perderam por motivo de doença, perderam por motivo de condições psicológicas, perderam por causa de violência, de descuido, de abandono. Então, todas essas situações são analisadas num processo prévio, que é o processo de destituição do poder familiar. O processo de destituição do poder familiar, ele pode até tramitar junto com o processo de adoção. Geralmente ele é anterior, mas ele não tem uma relação com o processo de adoção. São duas situações diferenciadas, porque neste primeiro processo, o de destituição do poder familiar, o Estado investiga, analisa as condições pelas quais aquelas crianças não podem mais ficar sob os cuidados, os zelos e as responsabilidades de seus pais ou os familiares que tinham esta incumbência, esta responsabilidade. A partir do momento em que o Estado decreta a destituição do poder familiar, essas crianças passam a ser tuteladas pelo Estado. E em ato contínuo, porque o Estado não tem o interesse de ficar o resto do tempo pelo qual completaria a idade adulta, se iniciaria a idade adulta dessas crianças, o Estado não tem interesse
de manter a situação de tutela sobre elas. O Estado, ele compreende, e com razão, o legislador assim determinou, que essas crianças estariam melhor caso fossem colocadas aos cuidados de uma outra família, por todas as particularidades que envolve os laços familiares, os laços afetivos, os laços psicológicos e de formação da personalidade, quando isso se dá em relação a uma família em específico. Mas, todavia, o processo de adoção, vejamos que estamos falando de processo. O processo de adoção é um processo judicial. Eu fiz questão de marcar bem isso para vocês na aula passada, para que vocês não tenham a concepção de que a adoção seja uma simples criação da pessoa, ou seja, uma criação fatídica. A adoção jurídica, ela é uma adoção que necessita de uma sentença judicial. Então, após a destituição do poder familiar, ou seja, a partir do momento que a sentença diga que X pais não têm condições mais de criar seus X filhos, ou de permanecer sobre este manto jurídico, porque muitas vezes esses pais biológicos ou esses responsáveis legais já perderam de fato esta capacidade há muito tempo, mas o Estado não tinha essa informação. Então ele precisa legalizar essa situação e tomar medidas concretas que esses pais não biológicos, ou responsáveis legais não exerçam mais esta responsabilidade sobre essas crianças e adolescentes. A partir de então, essas crianças são colocadas sob a tutela de outrem. Essa tutela pode ser em relação até mesmo a pessoas que já tinham este contato, que já tinham uma relação de contato com essas crianças, ou seja, de fato já exerciam a guarda, ou caso essa guarda não existia, essas crianças já não tinham um vínculo com alguém, o Estado coloca essa situação sobre o seu próprio domínio. E já ao mesmo tempo, essas crianças são colocadas numa listagem para uma futura adoção. Então, o processo de adoção também precisa ser necessariamente um processo jurídico. Ele precisa ter uma definição a respeito, por parte do Poder Judiciário, de quem vai assumir formalmente esta função, este exercício, a partir do momento em que o Estado decretar que fulano, cicrano ou beltrano serão os pais adotivos de uma criança e de um adolescente. A partir do momento da sentença, estes pais adotivos, nós estamos falando de pais adotivos porque existe, obviamente, uma diferença em relação aos pais biológicos. Mas, a partir do momento em que o juiz determinar em sentença esta adoção, a própria expressão pais adotivos, ela cai por terra. Esses pais passam a ter exatamente os mesmos direitos dos que os pais biológicos, dos pais que, na verdade, tinham biologicamente originado aquela criança ou aquele adolescente. A pergunta que geralmente se faz é se, bom, e aquela pessoa que cria de fato uma criança e um adolescente, ou aquelas pessoas que criam de fato, essa é a chamada adoção à brasileira. A legislação brasileira, e nós vamos ver isso também no transcorrer da nossa disciplina, a adoção à brasileira é uma forma de adoção pelo qual o Estado, a legislação brasileira, só a tolera em último caso. Por quê? Porque no nosso país passou a se tornar muito comum esses processos de adoção de fato. E esses processos de adoção de fato, ele, na maioria das vezes, ele não tem o controle do Estado, e é prerrogativa constitucional do Estado ter esta responsabilidade, ter este conhecimento, exercer
sobre o seu mundo, sobre a sua obrigação, a, a forma de controle dessa transferência do poder familiar dos pais biológicos para estes pais que sejam os pais adotivos. Quando o Estado não controla isso, é o que chamamos de adoção à brasileira. Fato que é muito comum, faz parte inclusive da nossa formação no Brasil. Os portugueses chegavam a ter, por exemplo, 100 filhos aqui no Brasil. Os índios também, antropologicamente, os tios cuidam os sobrinhos, assim como os pais também cuidam os filhos. O nível de parentesco é muito mais abrangente. Mas com o desenvolvimento da nossa civilização, né, do nosso povo, há 20 anos o Estado passou a buscar exercer um controle maior dessa situação. Então, toda criança que os seus pais perderam o poder familiar, ela, pela legislação, ela deve ser colocada numa lista, né, num cadastro de adoção, e esse cadastro de adoção deve corresponder também das crianças adotivas, deve corresponder também a um cadastro de adoção dos pais adotivos. Isso quer dizer que nós teremos uma listagem de crianças a serem adotadas e teremos uma listagem de pais que se oferecem para a adoção. Muito bem. Aí o processo de adoção vai justamente fazer a organização, a coordenação desse processo, para que se veja exatamente quais são as crianças que poderão, ou a criança que poderão ser adotada por certos pais. Esse processo ele é organizado e orientado pelo Poder Judiciário. É por isso que as varas por exemplo, aqui em Porto Alegre, né, que tem uma cidade de 1.500.000 habitantes, por isso que aqui em Porto Alegre nós temos as varas da infância e da juventude. São varas especializadas, onde elas têm todo um corpo de servidores públicos que têm a experiência, o know-how, o conhecimento necessário para que o Estado tenha a máxima segurança possível para que esses processos adotivos sejam processos que possam exercer uma margem de dano menor possível a esses processos de adoção, ou seja, o Estado tenta buscar mecanismos para que aqueles pais adotivos demonstrem previamente um maior número de capacidades em relação à adoção de uma criança e de um adolescente. A lei que praticamente ela mudou todo o nosso Código Civil de 2002, ela foi promulgada 10 anos depois, é a Lei 12 de 010 de 2010, é a Lei da Adoção. Essa lei, justamente, ela trouxe todo esse processo aí de capacitação desses pais que são colocados no cadastro, né, um cadastro nacional de adoção, e é a lei que hoje regulariza a matéria. Nós iremos trabalhar também, né, agora nessas próximas aulas, algumas situações jurisprudenciais, porque em tese, como você sabe, pode ser disposto uma legislação, só que inúmeras situações podem ocorrer nesse interregno, ou seja, situações que a lei originariamente não previu. O que eu trabalhei na aula passada e que, né, os cortes não possibilitaram, é que vocês tenham justamente essa dimensão da necessidade do processo de adoção. As adoções podem, professor, né, se vocês questionassem, ocorrer, por exemplo, por pais que já adotaram a brasileira? Sim, poderão ocorrer. Porque o princípio que coordena a matéria, que estrutura essa disciplina, sempre é o PMD, o PMC, o princípio do melhor interesse da criança, chamado PMIC. Né? E esse princípio é um princípio que vai avaliar as condições da criança. Ou seja, se no primeiro momento o Estado entendia que essas crianças deveriam estar
totalmente liberadas, né, para um processo de adoção onde só haveria tutela do Estado, nada impede, ou muitas vezes ocorre, que algumas pessoas já possam, até contrariando a lei, estarem exercendo uma paternidade ou uma maternidade sobre essas crianças. Não era aquilo que o legislador queria, mas já existe um vínculo. E pelo princípio do melhor interesse da criança, não, o PMIC, não é, muitas vezes não é adequado modificar toda a estrutura, tirar a criança de um lar, né, que onde ela já está habituada, para colocá-lo, né, de novo, novamente, com todas as mudanças que são geralmente uma situação necessária de nova adaptação e com muitos riscos, né, numa nova situação de um processo de adoção, ou seja, neste caso, por exceção, né, essas crianças podem continuar com aqueles que as adotaram, né, na chamada adoção à brasileira. Fica esta aula aqui gravada para vocês, não é? É uma complementação daquela aula que ficou cortada, e na data agora de hoje, né, dia 6 de outubro, eu vou continuar com esta matéria em sala de aula. E fica então aí o registro para vocês. Muito obrigado e uma boa tarde.